jogam os possíveis reforços do São Paulo? Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Sou professor japonês e venho falar hoje com vocês de dois possíveis reforços aí que o São Paulo está negociando, né? Um deles está um pouquinho mais adiantado, pelo que parece, né? Que é o atacante chileno Gonzalo Tapia. E outro nome é que surgiu hoje, né? É aí em alguns canais aí, né? O blog do São Paulo deu, outras mídias também deram, que é o lateral direito, ala, tal, Brian Carabalí, equatoriano, que joga no Barcelona de Guayaquil, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os dois jogadores, né? Porque muitos torcedores de São Paulo chegam assim e ficam reclamando, né? Fica contratando jogadores ruins, não sei o quê. Nem conhecem os jogadores, estão reclamando, né? Para quem sabe que acompanha o São Paulo. São Paulo não tem dinheiro, então o São Paulo tem que investir em jogadores mais baratos, jogadores que são opções aí de mercado, oportunidades, né? Empréstimos, jogadores livres. No caso, os dois jogadores estão empregados, né? Muito provavelmente aí o modelo que o São Paulo vai fazer é empréstimo, né? Com os dois. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre esses jogadores, certo? Aí você vai conhecer um pouco aí sobre eles. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vamos falar primeiro então do nosso amigo aí, Gonzalo Tapia, né? Gonzalo Tapia é um jogador chileno, né? Jogador que tem passagens aí pela seleção chilena. Ele é um jogador jovem ainda, né? De 23 anos e hoje pertence ao River Plate, né? Ele foi revelado pela Universidade Católica, porém, né? Universidade do Chile, né? Desculpa. Porém, no River Plate ele não conseguiu jogar, né? O que que eu vi já desse jogador? É, Quando ele estava na universidade, ele era um dos principais jogadores do time. É um jogador que faz muito jogo de ponta, tá? Então ele pode jogar de ponta direita, ponta esquerda e pode fazer um segundo atacante, né? O que eu gostei com relação a ele é um jogador que está sempre presente na área para finalizar, não é aquele ponta que só fica deslocado nos cantos, nas laterais, né? É, Fez alguns gols de cabeça, mesmo não sendo um jogador alto, então isso é bom, né? Porque um jogador baixo que faz gol de cabeça tem que ter um bom posicionamento dentro da área. Chuta muito com a perna direita, né? Perna esquerda usa muito pouco, então parece que ele tem um pouco de dificuldade com a perna esquerda. Porém, né, no River Plate ele não está jogando, né? Então ele não foi muito bem aproveitado no River Plate, né? Então acho que o Galhardo não gostou muito do estilo dele, mas como é um jogador jovem, né, jogador com mais experiência, ele pode agregar aí ao São Paulo. Então, ó, vou mostrar agora aqui para vocês algumas estatísticas dele, só para a gente ter aí um embasamento também, né? Então tá aqui, ó, site aí, né, fazendo propaganda aí, SofaScore, né, ele tem informações bem legais aí para você ver. Tá aqui, ó, para a gente entender. Ele tem 23 anos, como eu falei, ó, 1,78 m, chuta com a perna direita, né, tem um valor de mercado estimado em 1,5 milhões de euros. Ele joga, né, como um atacante central ou como ponta direita, mas eu vi em vários jogos ele caindo pela esquerda, tá? Alguns melhores momentos dele sempre, também caindo pela esquerda, né? Aqui fala que os pontos fracos dele é o passe e o controle de bola, né? Aí é uma análise do site, tá? O que eu reparei? É um jogador muito de arrancada, tá? Aí que vem aqui os dados mais preocupantes. Ó. Em 2025, ele jogou apenas, né, 7 partidas, entrou e jogou 208 minutos. Então, se você for pensar em fazer uma média, o cara não jogou nem meia hora de cada jogo que ele entrou, né? Então, jogou bem pouquinho, né? Em 2024, 2023, 2022, ó, você vê que ele tem uma frequência maior, né? Lá no Chile não são tantos jogos, né, como aqui no Brasil.
mas você vê que tem uma frequência de jogos maior, né? Não tem tantos gols na carreira, né? Porque também é um jogador jovem, né? Ele está começando, tá? E aí, né? A gente tem essa situação. Então, como que está um caminhamento aí da contratação dele? O São Paulo está tendo um empréstimo, né? Mais ou menos nos moldes do parecido com o do Enzo Dias, né? Tem empréstimo com uma certa obrigação de compra, uma certa, né? Cláusula de compra. E parece, né, como o São Paulo tem uma boa relação com o River, né, fez esse negócio aí com o Galo, fez esse negócio do Enzo Dias, pode ser que dê certo, né, ele não é um jogador que interessa muito para os planos do Marcelo Galhardo, então é um jogador que pode compor aí bem o São Paulo, né, não é uma posição que o São Paulo precise tanto, mas o Crespo deu aval para a contratação dele, então a gente já pode dizer que é um jogador que foi pedido pelo Crespo. Então, essa que é a grande situação, tá? E aí, o outro jogador que a gente tem aí, né, também é um jogador que não é conhecido do público brasileiro, né, é um jogador que, assim, ele foi visto aqui no Brasil com uma melhor frequência, porque o Barcelona de Guayaquil jogou, né, esse ano contra o Corinthians na pré-Libertadores, ele eliminou o Corinthians e ele fez um bom jogo, né? Ele foi um dos destaques aí desse jogo, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, né, o perfil do nosso amigo aí, Brian Carabalí, né? Então ele joga no Barcelona de Guayaquil, ele é um lateral direito, né? Que joga também como ala. E também vi aí alguns vídeos dele, né? Quando ele jogava ainda no Emelec, né? Que era o time anterior dele. Ele também jogando pela esquerda. Então ele pode fazer as duas laterais e pode fazer um ala mais avançado, né? Quase como um ponta mesmo aí jogando na direita, certo? Então, vou mostrar para vocês também as estatísticas dele, para você ver que as estatísticas dele já são muito mais robustas comparado aí com o Gonzalo Tapia, porque ele fez bastante jogo esse ano, tá? Então, vamos colocar aqui. É, vamos lá. Aqui, vamos mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui também, ó, de novo aí, ó, SofaScore. Então ele tem 27 anos, né? Já é um jogador mais maduro. 1,80 m, então tem uma altura boa, né? Não é um lateral baixo, né? Tem um valor de mercado aí de 650 mil euros, então não é um valor tão alto. Então, se for emprestado, acho que o de São Paulo não vai gastar muito. Mesmo se comprá-lo, comprar um percentual, não vai ser um valor tão alto, né? Então aqui, ó, ele joga de lateral esquerdo, lateral direito, né? Pela posição principal, e de ponta direita mesmo, né? Aqui o SofaScore dá como um ponto fraco dele o controle de bola, né? E aí, ó, você analisando aqui, ó, ele tem 24 partidas esse ano, e você analisando a minutagem aqui, ó, 2.014 minutos, ele praticamente jogou todos os jogos quase que inteiros, tá? Se você fizer uma conta aí rapidinha aí, fazer 24 vezes 90, vai dar 2.160. Para 2014, né, uma minutagem bem alta aí. Aí acontece, tem aqui, ó, ele não faz muito gol, né? Se repara aqui, né? Não é um lateral goleador. Tem aqui o mapa de calor dele, ó. Você vê que é aquele ala que fica no corredor mesmo, ó. Ele não fica nem entrincheirado na parte defensiva. E também não vai muito na ponta, ó. Ele fica mais fazendo corredor mesmo, certo? É um jogador que, né, sempre quando a gente espera desses jogadores que fazem ponta, tudo mais, você pensa assim, é um lateral que avança muito e marca pouco. E pelo que eu analisei aqui as estatísticas dele e tudo mais, é um jogador que tem bastante sólido, ele é bastante sólido nos duelos defensivos, né? É, como eu disse para você, foi um destaque na Libertadores esse ano, tá? Ele tem resistência física, né? Então ele consegue jogar o jogo inteiro, né? Coisa que muitos jogadores do São Paulo têm essa dificuldade. É, tem uma postura boa, assim, né? Pelo menos dos comentários que eu vi aí da mídia equatoriana, que é um jogador que tem um bom psicológico, não é um jogador que se abala, sabe? Então, isso é legal, né? Porque às vezes você pega esses jogadores assim, né?
que jogam nos outros países, às vezes é um cara muito porra louca, né? Tipo o Arboleda, assim, né? Tipo, mas o Arboleda, ele foi maturando aqui jogando no São Paulo, né? Então, parece que é um jogador mais consciente, assim, não é de muita gracinha e tudo mais, né? Ele tem uma dificuldade, tá? Pelo que eu li, em relação aos cruzamentos, né? Então, isso o pessoal sempre espera que um lateral cruze perfeitamente, tal. É, e parece, sim, nas estatísticas dele, que ele é muito melhor na parte defensiva do que na ofensiva, mesmo sendo um lateral mais ofensivo, tá? Então, ele tem porcentagens, vamos dizer assim, né, números melhores defensivos do que ofensivos, né? E se você analisar aqui a estatística dele, ele não tem muitos gols, tem muitas assistências, tá? Então, é um jogador que faz muito mais uma opção, tudo mais, né? Ajuda mais defensivamente, composição, puxada de contra-ataque. Então, pode ser um jogador importante, pode ser um jogador interessante, né? Porque assim, né? A gente tem essa questão, né? O jogador aqui chegou, o pessoal aqui no Brasil, é ruim, né? Porque o cara não é conhecido e tudo mais. Um time que não tem dinheiro como São Paulo é o que dá para você fazer, né? Mas, por exemplo, o Tapia, ele antes de ir pro River, ele teve propósito do Atlético Mineiro. Aí, se ele estivesse no Atlético Mineiro, jogasse lá o Campeonato Mineiro, tivesse lá uns 4, 5 gols, aí o cara falou assim, esse é bom, hein? Esse cara é bom, né? Tal. Porque ia se basear nesses golzinhos que ele fizesse no Campeonato Mineiro. Então, não dá nem pra gente se basear nos números, falando que o cara é ruim ou o cara é muito bom, só nos números. Às vezes o cara não tem números tão bons e é um jogador importante, taticamente, é um jogador que contribui bastante para o jogo do time. E acho que o São Paulo está vasculhando melhor o mercado, né? O Crespo muito provavelmente deve estar ajudando também, né? Porque ele tem uma outra visão, né? Um cara que de outro país, né? Um argentino. Então, boas opções, né? Como a gente viu aí, não são jogadores caros, mas que podem contribuir aí para o desenvolvimento do jogo do São Paulo. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.